Hoje eu quero te apresentar o curso Entendendo Economia em 10 Princípios. O curso Entendendo Economia em 10 Princípios foi montado em cima dessas 10 leis, dessas 10 chaves, que conseguem explicar sistematicamente todo o funcionamento da economia. Os 10 princípios de economia conseguem cobrir desde a parte microeconômica, ou seja, o agente econômico individual, até a macroeconomia, que significa olhar o país como um todo, entender a economia funcionando como um todo. O que você pode aprender nesse curso? Você pode aprender a ser mais proativo, pode conseguir parar de procrastinar os teus objetivos, você pode conseguir ser mais assertivo, você pode aprender a analisar o mercado pelo viés econômico, conseguir enxergar as oportunidades que estão em pontos cegos, conseguir enxergar as ameaças que estão em pontos cegos, pode desenvolver capacidade crítica quanto à política, uma vez que ela envolve a economia obrigatoriamente, e, por fim, pode desenvolver uma visão holística da economia, de maneira a entender a economia como um todo, a percebê-la funcionando como um todo. Talvez você tenha estranhado os 3 primeiros tópicos elencados como objetivos do curso: ser mais proativo, parar de procrastinar e ser mais assertivo. Mas eu quero dizer que é muito importante ter essas competências desenvolvidas no nosso hall de competências, porque elas são a base para qualquer empreendimento que eu queira fazer, para qualquer projeto que eu tenha de vida, em qualquer sentido, não só no econômico, não só no empresarial. Eu gosto muito de uma metodologia da administração, de uma forma de desenvolver competência da administração, que é a metodologia SHA. Talvez vocês já tenham ouvido falar. E a ideia pode ser representada por esse triângulo, que eu acho muito legal, onde eu tenho o conhecimento na base e habilidade e atitude em cima. E se vocês observarem, o conhecimento participa com uma quantidade menor de área na pirâmide, mas justamente porque ele está na base. E o pensamento é: se eu tenho conhecimento, mas não tenho habilidade nem atitude para colocar isso em prática, não adianta de muita coisa. Eu fico um teórico sem prática, eu fico um teórico sem resultados. E eu penso que conhecer um pouco mais de economia vai ampliar a tua base de conhecimento, vai ampliar um pouco a tua habilidade cognitiva, no sentido de conseguir enxergar a atitude e a habilidade como algo possível. Uma vez que, quanto mais conhecimento eu tenha, a probabilidade de eu ser mais autoconfiante é maior. Então é muito mais fácil de eu conseguir definir um objetivo claro do que eu quero fazer, conseguir enxergar os passos para chegar lá também de uma forma clara, porque a minha base de conhecimento aumentou e com isso os meus medos saíram do caminho. Então fica bem mais fácil de eu encontrar a forma de fazer isso. E dessa maneira eu vou parar de procrastinar. Eu consigo visualizar o caminho, eu consigo colocar prazo para as ações que eu tenho que tomar para partir para o ataque, o que acaba me estourando e eu ser mais assertivo. Porque eu consigo ser claro, eu consigo ter o objetivo definido e eu não tenho medo de expressar o que eu quero, não tenho medo de expressar a minha opinião. É nesse sentido que eu coloquei esses 3 tópicos para abrir os nossos objetivos. Dado a importância que eles têm e dado a possibilidade de unir o conhecimento da ciência econômica a essa habilidade desenvolvida. Outro ponto dos nossos objetivos que eu acho importante ressaltar, deixar um pouco mais claro, é quanto às oportunidades e ameaças em pontos cegos. A ideia pode ser comparada ao ponto cego de quando a gente está dirigindo um carro e não consegue ver um pedestre, ou um ciclista, um motociclista vindo, em função do ponto cego da coluna do carro. Então tem alguns carros mais modernos que tem aquela luz dentro do retrovisor que pisca, sinalizando que está vindo alguma coisa, que existe algo que eu não estou vendo. Penso que o conhecimento econômico pode atuar mais ou menos assim também, fazendo com que pisque uma luz, que acenda uma luz na tua percepção e tu consiga perceber uma oportunidade ou uma ameaça que estão escondidas, que não estão visíveis para ti. Tem um livro muito interessante que trata desse assunto, que chama O Gorila Invisível, onde os autores, que são da área da psicologia, fizeram um experimento simulando um jogo de basquete e pedem para um observador contar a quantidade de passes de bola entre os 2 times. E durante o jogo, passa alguém vestido de gorila no fundo. E os observadores, em grande parte, não observam o gorila. Ficam focados em contar os passes e não percebem o gorila passando no fundo. É muito interessante para fazer uma analogia com o que acontece no nosso dia a dia nas empresas, dentro do nosso emprego, na nossa vida diária. Porque temos um foco e a mente humana trabalha assim, ela foca e ignora o resto para conseguir ter rendimento. E nesse resto, às vezes, passa a oportunidade por nós. E nesse resto, às vezes, está a ameaça que nós não conseguimos perceber. Então, também nesse ponto, eu penso que o conhecimento um pouco melhorado de mercado, o conhecimento um pouco melhorado das leis da economia,
podem fazer com que menos pontos cegos existam em nossa vida. Ok, como você vai aprender nesse curso? Através de cada princípio que nós vamos estudar, dos 10 princípios, eu vou te mostrar os caminhos que a ciência econômica apresenta para conseguir atingir esses objetivos tópicos que elencamos. A ideia é usar um linguajar simples, é usar um linguajar do cotidiano e não o economês propriamente dito, usar exemplos do teu dia a dia, para que cada conteúdo desse, para que cada princípio de economia seja linkado ao teu dia a dia, seja linkado à tua atividade diária e dessa forma seja simples e fácil de entender do que se está falando. Ou seja, conseguir aplicar a economia no dia a dia. E se caso ainda assim restarem dúvidas, surgirem questionamentos, ou talvez o objetivo pelo qual tu adquiriu o curso não está sendo atingido, temos os canais de interação que tu pode formular tua pergunta, formular tua questão e entrar em contato. No demais, pessoal, eu quero dizer para vocês que a economia é uma ciência muito legal. É uma ciência com muita coisa interessante para se ver. Eu trabalho com economia já há 14 anos em sala de aula. E o que eu costumo escutar quando abro a disciplina, quando pergunto por que se inscreveu na disciplina, o que pretende aprender em economia, é que só vai fazer a disciplina porque o curso exige, porque está na grade curricular do curso. Logicamente, o curso não é de economia, são cursos de outras áreas. E escuto que a economia não é interessante porque tem muita matemática, porque tem equações, porque os assuntos não são atrativos, não despertam interesse falar daqueles assuntos como mercados, bolsa de valores, inflação, enfim. O que eu consegui tirar disso é que as pessoas ligam a economia muito a problema. Porque quando ligam a televisão, quando abrem o jornal, na seção de economia, normalmente existem muitas notícias relacionadas a problemas de condução do país, problemas de falta de dinheiro, problemas de investimento, dificuldades na saúde, segurança que não tem recurso. Então, a quantidade de problemas linkados à economia é muito grande. Mas que, na verdade, se formos pensar, economia é a ciência da riqueza. Economia estuda a riqueza. Então, se eu considerar a parte de problemas da economia como sendo, na verdade, falhas de gestão de quem está conduzindo a economia e não um problema da ciência econômica em si, eu posso olhar para o lado das oportunidades com mais clareza. Eu posso olhar para o lado positivo da economia, da ciência econômica, com mais clareza e com mais entusiasmo. Porque a ciência econômica, o conhecimento da ciência econômica, me possibilita enxergar oportunidades, me possibilita botar em prática oportunidades que eu observe no mercado e que dessa forma eu consiga atingir meus objetivos de vida, sejam eles quais forem. Lembrando que para a maioria dos objetivos de vida que eu tenha, eu sempre preciso de capital, eu sempre preciso formar uma base de riqueza para poder exercer o que eu queira. Ok, pessoal, vejo vocês então no próximo vídeo, onde vamos trabalhar a nossa primeira aula do curso Entendendo Economia em 10 Princípios. Até lá!